Olá pessoal, continuando, os nossos estudos, igual nós estávamos estudando sobre, a idolatria, estava falando, sobre Jesus Cristo, o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento. O que é que significa? A pessoa que quer andar no Antigo Testamento, ela vai ser julgada segundo o que está escrito no Antigo Testamento. Agora, a pessoa que quer andar no Evangelho, ela vai ser julgada segundo a liberdade. Porque Jesus Cristo veio, cumpriu o sacrifício, entre aspas, tirou todo, nos aboliu das leis e nos colocou sobre a graça, ou sobre o favor, Porque Israel pecou, nós éramos pecadores, agora ficou tudo igual. Ou quer dizer, não podemos julgar nenhum nem outro. A mesma coisa sobre a idolatria. Aquele que quer ter as imagens de escultura, que o tenha. E aqueles que não quiser, também a mesma coisa. Isso nós não podemos estar julgando. A mesma coisa. Hoje, o que vai andar sobre a lei será julgado sobre a lei. O que andar sobre o Novo Testamento de Jesus Cristo vai ser julgado segundo a graça e segundo as suas obras, feitas através do corpo. Você tem que entender isso. E o que acontece? Está escrito mais ainda. Nós vamos ver no capítulo 14 de Romanos, versículo 13 a 23. Capítulo 14 de Romanos, no versículo 13 a 23. Já está escrito: deixemos, pois, de nos julgarmos uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante de vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Sei e estou convencido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. Está vendo? Se muitas pessoas consideram a imagem de escultura impura, é impura para ele. Mas para aqueles que têm a imagem de escultura como santo, para ele é santo. Portanto, o apóstolo Paulo já inicia aqui: não julguemos uns aos outros, não vamos colocar pedra de tropeço sobre uns aos outros. Está vendo o que o apóstolo Paulo diz aqui? E o mais maravilhoso, que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Está vendo? E a palavra que se diz amai ao próximo como a si mesmo, se simboliza se coloque no lugar do outro. Ou quer dizer, se você não quer algo de ruim para você, você também não quer para outra pessoa. Isso é o cumprimento da lei de Deus. Está escrito no capítulo 12, de Romanos também, do versículo 8. Veja bem: a ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei de Deus. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outro mandamento que exista, ele se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ou a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade ou o amor é o pleno cumprimento da lei. Está vendo, meus queridos? Se você ama verdadeiramente, se você segue a palavra de Deus, se uma pessoa, por exemplo, tem as imagens de escultura em casa, ou as imagens dos santos, você não deve julgar. Não deve colocar pedra de tropeço no pé das pessoas. E aí muitas pessoas falam assim: mas está escrito lá no Apocalipse que não deve adorar imagem de escultura, que é a idolatria. Os idólatras não irão para o reino de Deus. Mas foi igual já disse: existe imagem de esculturas que são santificadas, que representam os santos e os anjos, e existe imagem de escultura que não foram feitas para serem veneradas, mas são imagens de esculturas de adorações. Essa sim, essa será uma idolatria. São estes os que serão julgados por Deus, não por nós, Porque não pertence a nós o juízo, somente a Deus.
somente a Deus. Nós podemos julgar a nós mesmos. Por isso que eu já falei, existem dois tipos de julgamento. E nós vamos estar observando sobre isso. E continuando, no livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20. Livro de Colossenses, eu deixei marcadinho aqui, mas já perdi, mas é rapidinho, já achei. Livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 20. Olha só o que está escrito. Se em Cristo estáis mortos, ao princípio desse mundo, porque ainda vós deixeis impor proibições, como se vivesses no mundo? Não pegueis, não proveis, não toqueis, proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passa de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário, de humildade e austeridade corporal, mas não tem nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Tá vendo, meus irmãos? Porque é igual Tomé, eu só acredito vendo, não é verdade? Mas Jesus fala, bendito aquele que crê sem ter visto, mas não tem nada a ver sobre isso. Se você, por exemplo, precisa de algo para te conduzir a sua fé, para te estimular a fé, que problema você tem uma imagem de escultura? De um anjo ou de um santo? Nenhuma. Porque isso aqui é um culto voluntário, isso aqui é da carne. Mas o que apresenta? Primeiramente, a pessoa deve se converter ou se santificar primeiramente o corpo, não o espírito, porque o espírito, quando você recebe, é santo. Muitas pessoas são doentes espirituais, sim, mas você pode ver que quando a pessoa é doente espiritual, muitas delas têm a doença corporal. E aí você tem de santificar-se primeiramente o corpo. Porque nós vemos também o apóstolo Paulo dando essa palavra. Ele fala que o corpo e o espírito vivem uma grande demanda. O corpo pende para as coisas que é do mundo e o espírito pende para as coisas que é de Deus. Tá vendo? Então o que acontece? Você, a todo momento, deve estar procurando santificar-se, né, o seu corpo. E como nós vamos santificar o nosso corpo? Buscando sempre estar unido com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a igreja ou com a casa de oração, ouvindo a sua palavra, ouvindo os sermões, ouvindo as homilias. Você vai estar santificando o seu corpo, né? Assim como foram os santos antigos, que hoje são representados nas imagens. Por exemplo, um filho seu, mas como que é Jesus Cristo? Você não tem nenhuma imagem dele para mostrar para o seu filho, Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo é só a palavra. Não, mas como ele não morreu numa cruz, como é que é isso? Você tendo a sua imagem, você fala, lá, ó, aquele lá é Jesus, morreu pelos nossos pecados. Mas ele não está ali. Não, ele não está ali. Aquilo é um simbolismo que ele passou pela cruz, mas hoje ele já não existe mais ali. Os santos, a mesma coisa. Como foi Maria, mamãe? Seu filho te pergunta, ou papai, ou seja lá um amigo, como foi Maria? Você não sabe como ela foi. Mas os antigos já trazem a imagem dela, né, gravada em pedra, como foi Maria. Para você também venerá-la, a mãe do próprio Senhor Jesus Cristo, e também se assemelhar a ela nas boas obras para se santificar. Santificar o quê? O seu corpo e cada vez mais você vai estar fortalecendo o seu espírito, né? Para estar um dia juntamente com os próprios santos e também com o próprio Deus, santificando e sendo santificado, né? Então não importa você ter imagens de escultura. O que é importante é você não tê-las como adoração, como Deus. Não, ela pode sim ter como veneração. Isso está escrito também no livro de Tessalonicenses, né? No capítulo 1, do versículo 1. Olha só.
Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O que vai dizer? Olha bem. De fato, o nosso respeito conta-se por toda parte, que foi acolhida de vossa parte tivemos. E como abandonaste os ídolos, e vós convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra de toda ira. Está vendo? Ele vai falar de ídolos, de novo, aos Tessalonicenses. Mas por quê? O povo de Tessalônica, eles tinham outras imagens de esculturas, como Deus, e até sacrificavam os filhos, sacrificavam animais, né? Bebiam sangue de animais, né? Como culto a deuses estranhos, ou como aquelas imagens, que não eram Deus. Né? Então por isso que não pode. Aí eles se converteram, eles largaram aquelas imagens, aquelas adorações, aqueles cultos e passaram para o Deus vivo e verdadeiro e continuaram a seguir o caminho do Senhor, né? E também em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Que a gente vai ver aí sobre isso. Vamos passar para frente, num próximo vídeo eu estarei falando, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para terminarmos, né, esse estudo sobre a idolatria. Até a próxima!